Prosa do dia. Novas cotas quase dobraram, representando então quase 2/3 do rol de participantes ativos no segmento de pesados. Muito desse desempenho se deve ao consórcio de caminhões. Os consorciados desse segmento optaram por créditos variando de 120 mil até 990 mil reais, ficando então a média aproximada de 390 mil reais. No agronegócio, a entrada de novos consorciados no segmento cresceu quase 80%, com a venda de 112,97 mil cotas. Pois é, Amanda, bem-vinda ao Paracatu Rural, a primeira vez que a gente vai conversar aqui ao vivo, né? Trazendo então essas informações importantes para o nosso ouvinte, principalmente para o produtor rural, que se programa, que gosta de se programar, porque o consórcio nada mais é que programar uma compra, não é isso? Bom dia. Oi, Francis, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e aos internautas. É um prazer estar aqui neste programa hoje falando de um produto extremamente importante para a aquisição dos bens, conforme você nos falou. Amanda, então vamos explicar o que é um consórcio. Olha só, Francis, o consórcio é um sistema de compra que permite, como você mesmo disse, fazer a programação dele, né? Existe um grupo de participantes onde todas as pessoas ali envolvidas têm um objetivo em comum, que é a aquisição de um bem. Esse bem pode ser um bem imóvel, um imóvel ou até mesmo um serviço. Então são um grupo de participantes que entram no mesmo grupo e ele é fechado. Hoje mesmo, por exemplo, no Cicobi Crédito Gerais, os nossos grupos são com participantes de 1.000 pessoas. Então eles adentram no grupo para adquirir a cota programando, pagando uma parcela ali todo mês, né? E logo em sequência ofertando o seu lance para poder adquirir o seu bem. Tá. Antes da gente explicar um pouquinho sobre a diferença entre um consórcio e um financiamento, dentro de um consórcio hoje, por exemplo, desses que o Cicobi oferece, quais são as formas que o ouvinte tem, o consorciado tem, para receber então a sua carta de crédito para adquirir o seu bem? Olha só, para adquirir a carta de crédito, primeiramente ele precisa ser um cooperado, ele tem que associar a uma das nossas agências, né? Hoje eu estou falando aqui de Paracatu. Em Paracatu nós temos 4 agências físicas e um PA digital. Então, basta ele ir até uma dessas agências, né, para se associar. E o que precisa para ele se associar? Ele precisa dos documentos necessários, básicos, identidade, CPF, comprovante de residência. E como ele vai cooperar, ele precisa integralizar um capital para ele se tornar associado a essa cooperativa de crédito. Né? É um valor ínfimo para ele se tornar e se beneficiar ao serviço que essa cooperativa, o Cicobi Crédito Gerais, proporciona aos nossos cooperados. Entendi. Então ele vai se tornar um cooperado, ou seja, ele vai ser dono do banco também. Correto, exatamente. Então chegando no final do ano lá, ele vai conseguir também receber um pouco dos lucros, enfim. Bom demais. Sem dúvida alguma. Tá. No caso dos consórcios, então, ele pode dar um lance, ele é sorteado, são só essas duas formas que a pessoa pode, então, ser contemplada com a carta de crédito dentro do consórcio? Exatamente. Acontece o sorteio todo mês, né? E nós inclusive temos vários consorciados que foram sorteados, né? Nem precisou dar o lance, ou ele oferta um lance mediante ali, a gente verifica, né, qual que é a média do grupo, né, quanto que está a média do grupo e conta para aquele cooperado, aquele consorciado, e ele participa das assembleias. Ele participando das assembleias, ele tem direito a fazer o uso da carta dele. Entendi. Bom, a questão do lance, às vezes a pessoa fala, mas está muito alto. Na verdade, eu até sempre falo isso, que a questão de consórcio é o seguinte: se você der um lance de equivalente a 10 mensalidades e o seu lance for o maior, ele vai então ser contemplado, porque se tiver um que deu 11, o que deu 11 vai ser contemplado, sempre é o maior lance, não importa o valor. É claro que dependendo do grupo, você tem uma média de lances a um valor, aí outro grupo que é mais antigo tem a média um pouquinho mais baixa. Tem essa questão também, não tem, Amanda? Tem, exatamente. Depende da movimentação daquele grupo, né? E se o grupo é um grupo saudável, né, que os participantes honram com seus compromissos ali. Mas é justamente isso, a gente oferta parcelas,
né? E quanto mais eu ofertar, mais chances eu vou ter de ser contemplado. Entendi. Mas assim, lá no Sicoob Crédito Gerais, nós temos uma equipe muito capacitada e a gente costuma ter uma assertividade muito grande, entre 90% a 99% de chance para você ser contemplado, né? A gente consegue fazer ali a simulação e consegue ser bem assertivo ali na informação para você não correr o risco de perder o seu negócio naquele mês que você deseja. Bacana. Então vamos contar agora para o nosso ouvinte e produtor rural qual que é a diferença então de consórcio e financiamento. Financiamento, eu sei que a gente tem que ter um valor para dar de entrada e depois paga as parcelas. A diferença é só essa, Amanda? Olha só, o financiamento, você pode até não precisar da entrada. Às vezes você pode chegar lá, né, com um bem, ou falar, olha, eu desejo adquirir tal propriedade, tal máquina, tal implemento agrícola, né? E o seu gerente vai fazer a simulação e te passar ali, olha, você vai pegar X e vai pagar Y. Suas parcelas vão ser fixas, né, de acordo com as taxas lá praticadas nessa instituição. No consórcio, a gente tem uma diferença muito grande. Antes de eu falar qual que é a diferença do consórcio e do financiamento, eu quero só ressaltar que ontem mesmo, né, nós tivemos aí a reunião do Copom, onde decide a taxa Selic, que é a taxa mãe que manda aí, né, nas outras taxas de juros aí do mercado financeiro. E ela permaneceu 13,75. Isso significa o quê? Significa que no financiamento ela embute sobre a taxa Selic, né? Então os juros que você vai estar pagando ali é de acordo com a taxa Selic. Entendi. E no consórcio, Francis, no consórcio a gente não tem juros. Nós só temos taxa administrativa. Bom, mas então o valor final, depois que a pessoa terminar de pagar, vai ficar bem mais baixo do que o financiamento? Sem dúvida alguma. A gente consegue te mostrar isso, fazendo simulações ali, te mostrando mesmo na prática como que funciona. Entendi. Inclusive, Francis, eu vou ser bem afirmativa aqui no que eu vou dizer, mas no Sicoob Crédito Gerais, nós temos, eu posso estar enganada, mas eu acredito que não estou, a menor taxa administrativa do mercado está dentro do Sicoob no questão de consórcio. Tá? Bacana. Muito mesmo rentável, extremamente rentável. Então você consegue fazer aí uma compra, além de programada, né, com parcelas justas, né? Não que o financiamento, às vezes, ele te possibilita você pegar o bem ali de imediato. Sim. Né? Mas hoje a gente sabe que o brasileiro faz contas mesmo e a gente procura, né, adquirir aquele bem ali de uma forma mais saudável em relação ao nosso financeiro. Bom, pelo que você me explicou então, eu estou ouvindo aqui, como também um interessado, eu posso deduzir que se eu estou precisando com urgência, rápido mesmo, de um determinado bem, por exemplo, um veículo, o financiamento talvez vai ser a melhor opção para mim. Vai depender muito das minhas condições. Agora, se eu não estou com tanta pressa, ou se eu tenho, por exemplo, uma boa parte do valor daquele bem que eu preciso adquirir, talvez o consórcio é a melhor opção, né? Vamos supor, eu tenho 50% do valor daquele bem que eu preciso adquirir. Então eu tenho uma boa chance de tirar esse veículo financiado, ou também ele pelo consórcio. Se, por exemplo, o grupo que eu for participar, a média de lances estiver em torno de 50% do valor da carta de crédito. Mais ou menos é isso, né, Amanda? Exatamente, Francis, é dessa forma mesmo que acontece. Legal. Né? A gente consegue programar, então eu consigo te falar ali qual que é a média de lance que a gente precisa ofertar. Conforme você falou, ele varia, né? Eu posso te oferecer um grupo que está em andamento ou um grupo novo, isso também diferencia na hora ali da negociação, né? Então é possível a gente fazer as simulações e é dessa forma mesmo como você disse. Você despende, né, de um valor seu, de um recurso seu, e você utiliza ali o outro restante para contemplar, que a gente chama até de lance embutido, que também você pode utilizar um pouco do recurso da carta. Se você não tiver aquele recurso livre todo para poder contemplar, a gente pode te oferecer uma carta num valor um pouquinho a mais e pegar esse lance, que a gente chama de lance embutido, para poder completar, né, o seu total de lance para você ser contemplado. Muito bom. Você falou anteriormente, né, que a pessoa que quiser participar e utilizar o consórcio do Sicoob Crédito Gerais, ele precisa se associar. Você já falou sobre os documentos, enfim, a pessoa tem que procurar uma das agências para poder conversar.
E eu falei aqui sobre a questão de aquisição de um imóvel rural, aquisição de um veículo, né, como uma colheitadeira, ou um caminhão, uma picape, ou até um veículo de passeio, mas que a empresa pode utilizar ali para poder transportar os funcionários, enfim. Mas pode adquirir vaca também? Francis, essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Que a maioria das pessoas acham que não, só que sim. Né? O nosso consórcio, dentro do grupo de bens duráveis, ele permite sim a aquisição de equinos, bovinos, caprinos. Então é possível sim a aquisição até mesmo desse tipo de segmento aí. Que interessante. Bom, o imóvel rural uma fazenda hoje, milhões, né? Como é que o produtor rural pode fazer, que ele precisaria adquirir carta de crédito para poder estar adquirindo então uma propriedade rural, vamos dizer, de 5 milhões de reais? Olha só, Francis, primeiro vale a pena, né, ressaltar que o consorciado ele pode adquirir a carta de consórcio no Sicoob Crédito Gerais em uma das nossas agências, em uma das nossas cidades, e ele pode fazer a aquisição, a compra em qualquer lugar do Brasil, desde que esteja com a documentação em dia. Né? Precisa ter a documentação toda em dia. Em relação a esse valor, a gente varia os valores da carta. Então, por exemplo, hoje uma fazenda de 5 milhões. A gente teria que encontrar dentro do grupo, né, uma carta com um valor maior. Eu acredito, eu já posso te afirmar, afirmo aqui que não temos uma de 5 milhões, por exemplo, mas temos N possibilidades ali dentro do grupo. Às vezes eu não consigo te atender com apenas uma carta, mas aí eu posso fazer a venda de 2, de 3, até dar o valor, né, que você necessita para a aquisição do seu bem. Tá? Entendi. Bom, dito isso, então, vamos lá. Documento, qualquer pessoa, por exemplo, se uma pessoa tem restrição, ela se associou ao Sicoob, tá ali tudo certinho, ela pode comprar, participar do consórcio, não pode? Como que é essa questão aí? Outra informação que eu também vou repassar aqui para vocês é o seguinte: o consórcio, há um tempo atrás, acredito que até no início do ano, a gente já podia fazer a venda para cooperado e não cooperado. Só que isso mudou. Então, e isso é novo, por isso que eu trago essa informação aqui. Então, hoje, o consórcio, ele é um produto exclusivo para o cooperado, tá bom? E você me perguntou, foi em relação... se a pessoa tem uma restrição. Sim, se a pessoa tem a restrição. Quando ela vai se associar à cooperativa ou quando ela vai fazer a aquisição daquela carta, ela pode sim ter restrição no CPF, no momento que ela está adentrando ali naquele grupo. Porém, quando ela vai ser contemplada e a gente vai começar o processo ali de pós-contemplação, não pode ter restrição. Aí a pessoa tem que resolver essa questão. Exatamente. Então a gente se esbarra aí em muitas situações desse tipo, mas a gente sempre fala antes, né, os nossos agentes de produto ou o atendente que está ali na ponta deixa muito claro, inclusive às vezes também pelo fato de já ter tido restrição ou capacidade de pagamento que a pessoa às vezes não compete ali, né, com o necessário. Então, muitas das vezes, quando se trata de, por exemplo, como se trata de máquinas e equipamentos agrícolas, necessita de aval. Então, é importante também eu trazer essa informação. Ou seja, o interessado num consórcio, ele vai estar, é claro, sentando com o seu gerente, o gerente vai avaliar a situação da pessoa, vai passar todos os detalhes, que cada caso é um caso, né? A gente só está levantando alguns casos aqui que podem acontecer, que acontecem, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O tempo nosso é curto, então a gente tem que fazer algumas principais aí, porque a gente traz sempre o tema sobre crédito rural para aquisição de máquinas, equipamentos. Vamos lá, a gente já falou do imóvel aí de um determinado valor. Máquina e equipamento, é só 0 km ou usado também pode? Não, podemos adquirir máquina zero ou seminova. Seminova aí tem a idade da máquina? 10 anos excluindo fabricação. Tá, entendi.
E é claro, documentação sempre tem que estar em dia. Sempre documentação em dia. Precisa ter nota fiscal de entrada, se for um equipamento zero, né? Nota fiscal de entrada e saída, se for seminovo. E quando for o contrato também de compra e venda para aquela aquisição de implementos, por exemplo, seminovo. Então, é a nota fiscal, mais o contrato de compra e venda, mais o contrato de compra e venda. Você já falou que para imóvel precisa estar com a documentação, ok, tem que estar escriturado, né, o imóvel, pronto. Sim, tem que estar escriturado. Eu trouxe, essa também é uma pergunta, né, bastante recorrente. Eu até trouxe aqui a relação para não passar em branco e reforçar o quanto é importante, porque às vezes assim, as propriedades, né, Francis, a gente tem propriedade pequena, média e grande. Sim. E nem todas, infelizmente, nem toda cidade também tem a documentação em dia, né? Então, às vezes, se faltar uma documentação necessária para compor o processo, a gente não consegue passar ele à frente. Entendi. Então, eu trouxe aqui, vou até falar a relação, a matrícula atualizada de inteiro teor com negatividade de ônus. Precisa também do certificado de cadastro de imóvel rural, o ITR também, né, necessário aí para compor o processo. Eu posso dizer que esses são os principais. Tem o cadastro ambiental rural também. Também, exatamente, bem lembrado. Exatamente. Bom, muito bom. Infelizmente o nosso tempo já se finda aqui, Amanda. Eu quero agradecer muito a sua participação. Claro que ainda tem muitas perguntas a serem feitas. E acredito eu que se o produtor rural é aquele que faz uma programação, que, né, planeja 1 ano, 6 meses, 2 anos, daqui 3 anos eu preciso adquirir a máquina, porque essa máquina, o tempo de vida útil dela vai estar finalizando aqui para me atender, enfim. Aí é a hora que o produtor rural deve sentar ali com o seu gerente e fazer uma avaliação, e eu acredito que ele vai ficar muito interessado no consórcio. Quem não conhece consórcio, vale a pena. Eu já tive a oportunidade de conhecer consórcio, inclusive já fui representante há muitos anos atrás de consórcio aqui também em Paracatu, então estou falando de alguma coisa que eu conheço e que sei que se a pessoa não tem urgência, vale muito a pena conhecer consórcio, e eu acredito eu que a partir da hora que você conhecer e perceber que aquilo lá vai te atender, vai estar então fechando negócio com o Sicoob Crédito Gerais, que é patrocinador do Paracatu Rural. A gente está aqui, é claro, para poder estar trazendo ao nosso ouvinte o que esse banco, essa cooperativa de crédito tem para oferecer para os nossos ouvintes e internautas também. Obrigado, Amanda, um bom dia para você. Deixa aí seu abraço para todo mundo e, se puder, também um contato para que as pessoas possam buscar mais informações. Francis, eu que agradeço aos ouvintes a estar aqui no seu programa, muitíssimo obrigado, né? Quero dizer aí que o Sicoob Crédito Gerais está aí de portas abertas, nós temos profissionais preparados para poder atender, né, o produtor rural, e não só o produtor rural, e eu deixo aqui também o meu contato. Eu fico na unidade administrativa aqui em Paracatu, com o telefone 38 3365 0437. Repete, por favor. 38 DDD 3365 0437. Pode me ligar que eu passo mais informações para você sobre o produto consórcio, e não tenho dúvida alguma de que é uma aquisição muito bem feita que você fará em sua vida para sua propriedade rural. Muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Se você gostou, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Manda o link para o seu Facebook, para os grupos de WhatsApp, story do seu Instagram, manda pelo Telegram e ajude a gente a chegar a mais pessoas. Assim, você se torna um importante apoiador do Paracatu Rural. E desde já eu agradeço a você e deixo aquele imenso abraço a você bem apertado.
Que você também que nos acompanha pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM, muito obrigado. E para você que nos acompanha pelas plataformas do Paracatu Rural online. Bom, lá no YouTube, por exemplo, tem o Edilson Germano Martins, tem o Pedro Nogueira em Pedra do Indaiá, aqui em Minas Gerais, Gerson de Jesus, a turma do Crochê da Inês e o casal rural Ariane e Rodrigo. Tem também o William Roberto. Vai lá no nosso YouTube, inscreva-se e marque o sininho. No Instagram, siga-nos, Paracatu Rural. Um abraço aí para Gesiele Munaro, Gustavo Costa, a Daniela Maia, Júnior Melo Silva, João Rafael, Washington Santana, João Victor Pinton, Regina Barbosa e Gilberto Milan. Obrigado também para você que nos acompanha pelo facebook.com/Paracatu Rural e também no Spotify, Deezer, TuneIn, SoundCloud, iTunes e diversos apps de podcast em áudio. Um abraço para você, ouvinte, também os nossos amigos da Coopervap. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Para minha linda e amada esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. E um detalhe, se você perdeu a live Agro nas eleições, vá lá no nosso YouTube e assista a gravação. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.